E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre forças intermoleculares. Na última aula, a gente falou um pouquinho de polaridade, da formação dos polos, que vão fazer bastante diferença nas forças intermoleculares. Basicamente, a polaridade é o que rege uma força intermolecular. A lista de exercícios sobre esse assunto e sobre a geometria molecular que vocês me cobraram na última aula já estão também lá no direcionamento, só dá uma olhadinha e colar. E é isso aí. Vamos para a aula, começar. Primeiro, compostos moleculares. Quando a gente falar de compostos moleculares, automaticamente a gente tem que lembrar de ligações covalentes. Por quê? Quando eu tinha as ligações iônicas, por exemplo, NaCl, quando eu tinha, nossa, sei lá, qualquer outra ligação iônica, Cal2, quando você tinha ligações iônicas, você vai formar compostos iônicos. Vão formar o retículo cristalino, que vão se juntar as moléculas para formar o retículo cristalino. Quando eu tenho ligações covalentes, eu vou formar compostos covalentes ou compostos moleculares. Ou seja, compostos moleculares são aqueles que têm origem nas ligações covalentes, beleza? E aí, existe uma teoria que já é amplamente aceita, né? A gente estuda a partir dessa teoria sendo verdadeira, que é as moléculas de toda substância molecular vai se atrair por forças intermoleculares e vai formar um composto químico. Como assim, Pita? Eu penso só, eu tenho átomos, por exemplo, aqui na molécula de água. Eu tenho átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Esses átomos de hidrogênio vão se juntar, dois átomos de hidrogênio vão se juntar a um átomo de oxigênio e vão formar uma molécula, que é a molécula de água, a molécula de H2O. Essas moléculas vão se juntar e formar compostos moleculares. Pita, uma molécula é um composto molecular? Não. Composto molecular é uma junção de moléculas. É uma união de moléculas que se ligam por forças intermoleculares. Tá bom? E o que tem que entender aqui? Então, tá bom, peraí. Então, se eu juntar várias moléculas de água, aí sim eu vou ter a água como composto molecular. É isso aí. Aquele copo d'água que você vê, copo d'água meio cheio aqui, né? Basicamente, quase cheio. Não, você vai ter bilhões, trilhões, tetralhões, zilhões de moléculas de água se juntando por forças intermoleculares, formando o composto molecular que é o composto da água. Tem como contar quantas moléculas de água tem ali dentro? Tem. Você faz aquele negócio padrão da, do volume, né? Você pega o número atômico, pega a massa atômica, calcula a massa, vê o número de átomos que tem, pega a constante de Avogadro. Só lembrar, 1 mol de moléculas de água juntas, 1 mol de moléculas de água interagindo ali entre si, vão ter 18 gramas. Então, se isso daqui pesa 60 gramas, quantos mols de moléculas de água eu vou ter? Aí, cada mol a gente sabe que é 6,02 vezes 10 a 23, aí você vai calcular quantos átomos, quantas moléculas tem aqui de H2O, né? Moléculas de água. Tudo bem, mas vamos continuar. Dependendo, quando você tiver uma ligação covalente nesses compostos moleculares, dependendo da polaridade e da ligação da molécula, vai ter uma força intermolecular específica que vai agir sobre ela. Então, se eu tiver um certo tipo de polaridade da molécula, se a molécula for polar, eu vou ter uma certa força que vai interagir sobre ela. Se for uma molécula apolar, vai ser outra força. Se for uma molécula iônica, se for um composto iônico, vai ser outra força. Entendeu? Então, dependendo da polaridade e do tipo de ligação, eu vou ter forças diferentes que vão unir aquela molécula para formar os compostos. E aí, a gente vai ter que pensar agora em uma coisa. Estado de agregação das moléculas. Respondam aí no chat, não me deixem no vácuo. Quais são os estados que as moléculas podem se encontrar na natureza? Gasoso é um estado. Boa, Leandro. Quais outros? Líquido, isso aí, Beatriz. E o outro, sólido. Boa, Duda. É isso aí. Na natureza, as moléculas vão se juntar, vão interagir entre elas mesmas e vão apresentar diversos estados diferentes. Esses estados podem ser gasoso, podem ser líquido e podem ser sólido.
O que vai diferenciar algo estar no estado gasoso ou no líquido no sólido? Qual que vai ser a diferença molecular? É a força que está sendo exercida sobre elas. Se a molécula estiver no estado gasoso, eu não tenho praticamente nenhuma força que está juntando as moléculas ali. Porque se você tirar o recipiente, por exemplo, você pega sei lá, um gás qualquer, um gás oxigênio, e coloca dentro de uma caixinha. Ali as moléculas estão dentro daquela caixinha, beleza? Tranquilo. Se você abrir aquela caixa, as moléculas vão sumir. Elas vão se dispersar, elas vão se separar, vão se espalhar, porque não tem nenhuma força que esteja juntando elas. Não tem nada que esteja fazendo com que elas continuem juntas, né? Continuem interligadas. Agora, na líquida, eu já vou ter uma força um pouco maior. Eu já tenho como ter uma relação mais prática entre as moléculas líquidas, né, que estão no estado líquido. E na sólida, a gente já consegue ver que elas estão bem mais juntinhas, né? Você já consegue ver que elas estão duras aí, estão solidificadas. Beleza. Então, o que vai mudar nos estados de agregação das moléculas é isso. É como que elas vão se encontrar na natureza. E aí, eu quero que vocês vão comentando comigo quais são as propriedades de cada um desses estados. Vamos tentar ver juntos aqui quais são essas propriedades. No gasoso, o que você consegue identificar quando a molécula ali, quando a organização está no estado gasoso? O que você pode dizer de volume? O que você pode dizer de massa, de tato? Como é que vocês identificam aí que uma molécula está no estado gasoso só de olhar? Volume grande, que gasoso normalmente vai tender a se espalhar, né? Então vai ocupar um volume maior, certo? Pode-se dizer que sim. Espaço entre as moléculas maior. Isso aí é o que tem que ter do gasoso. O espaço entre as moléculas vai ser maior, porque não vai ter uma força que vai estar juntando essas moléculas entre elas, né? Então, o que a gente vai ter que saber aqui? No gasoso, o volume é bem variável, porque vai depender bastante do local onde você bota, né? Você pode colocar uma quantidade de gás oxigênio numa garrafa PET, e essa mesma quantidade pode estar num galão de água de 20 litros. Porque o volume vai variar. A molécula no estado gasoso sempre vai tender a preencher o volume inteiro do recipiente onde ela estiver alocada. Por isso que se tiver o ar livre, por exemplo, se você soltar o que está dentro de um balão, o ar que está dentro do balão, o gás hélio, vai começar a se dispersar na atmosfera. Não vai ter nenhuma força que mantenha ele junto ali. Então o volume vai ser bem variável, né? Vai poder se adaptar. E a forma é variável. É difícil você ter uma forma de uma coisa gasosa. Mais complicado. Agora, no líquido, eu vou ter um volume fixo, o volume de água é fixo. Se você tem 2 litros de água numa garrafa PET de 2 litros, eu vou ter 2 litros de água, esses mesmos 2 litros, dentro de um garrafão de água de 20 litros. Os 2 litros de água não vai se expandir para preencher o garrafão inteiro. Se fosse de gás, ele poderia se expandir, mas a água não. O líquido, ele vai tender a manter um volume fixo, independente do recipiente onde ele esteja. O gasoso, ele vai tentar se adaptar ao recipiente. E eu vou ter uma forma variável também, porque você pode colocar no recipiente triangular, pode colocar no recipiente circular, que vai ter o mesmo volume, mas a forma vai mudar, né? E no sólido, eu vou ter um volume fixo e uma forma definida. No cubo de gelo, eu vou ter aquele cubo de gelo ali que tem uma forma definida, aquele cubinho, e eu vou ter um volume fixo, que é aquele que ele está representando naquele momento. Beleza? Agora, modelo microscópico. Agora a gente vai falar sobre como é que as moléculas estão arranjadas dentro daquele composto molecular. No gasoso, eu vou ter moléculas bem espaçadas, fingir que cada bolinha dessa é uma moléculas bem afastadas uma das outras. Na líquido, já tenho moléculas um pouco mais próximas uma das outras, mais juntinhas. E no sólido, eu tenho bem coladas uma nas outras mesmo. As moléculas estão bem juntas. E aí, o que muda? A força de atração nas moléculas no gasoso é muito fraca. No líquido, ela é um pouco mais forte, não é que ela seja forte, assim, ela é um pouco mais forte que a gasosa. E no sólido, ela é bem mais forte que nas outras. Ou seja, comparando a força de atração entre as moléculas, a força que está juntando elas, eu tenho fraca no gasoso, média ali no líquido e muito forte no sólido. É basicamente isso. E espaço entre as moléculas. Acho que espaço já dá para observar bastante no desenho, né? Gasoso, muito espaço entre elas, no líquido, pouco espaço.
e no sólido espaço mínimo. Quanto menos espaço tiver no sólido, mais ela vai estar dura ali, vai estar resistente. E a organização das moléculas. No gasoso, eu tenho uma desordem total de moléculas. As moléculas estão muito loucas. Estão perdidaças ali, ó, só no LSD na balinha. Sabe nem o que estão fazendo. Caos completo. No líquido, eu vou ter moléculas livres, mas, de certa forma, influenciadas umas pelas outras. Elas não vão conseguir se separar tanto, não vão conseguir se distanciar tanto se você não fizer lá. Se você mesmo não for lá e tirar, né, essas moléculas, elas não vão se separar sozinhas. E no sólido, eu tenho moléculas relativamente presas. Elas vão estar juntas ali. Para você dividir essas moléculas, vai ter que fazer uma força. Bem mais forte, né? Então, é basicamente isso. São os estados de agregação das moléculas. Aí, na química 1, a gente para por aqui, né? A gente fala dos estados de agregação e fala que é assim que elas são representadas na natureza. Na química 2, com a cinética química, que é o que o Ianzinho está falando, vocês vão ver que o que muda nesses estados é a energia de movimentação das moléculas. No gasoso, eu tenho moléculas com muita energia, moléculas muito ativas. No líquido, eu tenho moléculas com menos energia que no gasoso, mas ainda assim tem uma energia considerável. E no sólido, eu tenho moléculas com pouca energia, praticamente nada. Porque o estado de agitação das moléculas é o que vai definir quanto de energia ela vai ter e qual é o estado de agregação que ela vai ocupar. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Dúvidas, lamúrias, choros, lamentações, dívidas. Dívidas é mais complicado sempre, né? Tem a ver com as colisões, né? Sim, na cinética química. Porque as moléculas ficam muito agitadas, aí começa a se bater uma com a outra, começa a liberar energia, começa a ficar mais separada. Quanto mais energia uma molécula tiver, as moléculas tiverem ali na situação, mais desordem total vai ter, mais caos, e normalmente vai ocupar o estado mais gasoso, justamente por isso. Certo? Vamos para a próxima questão, então. Forças intermoleculares. Agora sim, falei esse tempo inteiro aqui de força intermolecular, passei mal cota falando, os caras falando, o que é isso? O que esse cara tá falando de força intermolecular, né? Então, força molecular é aquela interação entre as moléculas, basicamente aquela força de interação entre as moléculas, que vai uni-las umas às outras. Ela vai estar mantendo duas moléculas juntinhas ali, coladinhas, ou não. Se não tiver força molecular, ela não vai estar sendo juntinha, né? E a principal propriedade que vai dar origem a uma força intermolecular é a polaridade. Afinal, a gente sabe desde pequeno aí que polos opostos se atraem, né? Então, positivo sempre vai atrair negativo, e assim elas vão se juntando, as moléculas vão se unindo. E quando é positivo com positivo, vai se afastar, né? É isso. Aí, as forças ou ligações intermoleculares vão se dividir em três tipos. Tem três tipos principais. Pita, mas tem outro tipo, não sei o que eu vi no livro e tal. Então, os três tipos principais são os que os vestibulares vão normalmente pedir. Tem alguns livros de doente, o etapa não apresenta, pelo menos, que apresentam outras forças intermoleculares, mas aqui não são necessárias. Até porque o livro que eu estou me baseando para estudar, e nem uma etapa não mostra as outras forças. Só o professor do colégio que queria que a gente aprendesse isso, né? Mas fazer o quê? Cada um com o seu problema. Aí, quais são os três tipos de interações? Eu tenho a dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido. A gente vai entender por que ela pode ser instantâneo e induzido. Calma aí. As interações dipolo permanente, também conhecidas como dipolo-dipolo. Ou as ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Pelo nome, assim, dá para ter uma vaga noção do que elas podem ser, mas a gente vai falar calmamente sobre cada uma delas, né? E aí, já falei, existem outros tipos de ligações, mas não são cobrados em prova. Vamos lá, começando aqui pela dipolo induzido, dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Esse tipo de força é a única que vai estar presente nas moléculas apolares. Por quê? Por que essa é a única que vai estar presente nas moléculas apolares? Porque as moléculas apolares não têm polos. Elas não têm um lado positivo e um lado negativo que vão se unir às outras moléculas iguais a elas. Por exemplo, uma molécula de CO2, que é uma molécula linear, que não tem polo, né? A molécula é apolar, mesmo que tenha ligações polares entre o carbono e o oxigênio, eu não vou ter um polo positivo de um lado ou um polo negativo de outro, não.
Polo tudo é neutro porque os vetores são cancelados. Isso aí daquela aula da matéria da aula passada. Então, se eu não vou ter formação de polos, eu não vou ter como uma molécula se ligar a outra naturalmente. Porque o que aconteceria normalmente, que é o que a gente vai ver no dipolo de polo. Uma molécula que tem um polo positivo vai se ligar ao polo negativo da outra molécula. E assim elas vão se unindo, né? Faz sentido, não faz? Para mim faz sentido. O polo negativo vai puxar o polo positivo de outra, e assim elas vão se unindo, vão manter as moléculas mais juntinhas. Só que nessa dipolo induzido e dipolo induzido, vai tratar de moléculas apolares. E por que só essa vai tratar de moléculas apolares? É basicamente a força que vai ser desenvolvida a partir da criação de polos elétricos temporários. Pita, calma. Aí você falou merda. Peraí. Ainda agora você falou que as moléculas apolares não têm polo positivo nem polo induzido. Então, como é que vai ser criado esses polos temporários, esses polos elétricos temporários, se elas não têm polos? Se a molécula é apolar? Não faz sentido isso para mim. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho devagar aqui a situação. Deixa eu pegar o pentezinho para dar uma ilustrada melhor. Tá? O que acontece? Pensa comigo, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui uma molécula de CO2. CO2 não, vou colocar a molécula de O2. O2. Aqui. Molécula de O2. É isso daqui. O2 seria o oxigênio 2, né? Do gás oxigênio. Duas moléculas de oxigênio ligadas uma à outra por uma ligação covalente apolar. Porque são iguais, né? Então não vai ter diferença de eletronegatividade. A ligação vai ser covalente apolar e a molécula vai ser apolar também. Eu tenho polo positivo e polo negativo aqui? Não tenho, né? São moléculas apolares. Só que, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que vai sobrar 2 elétrons aqui no oxigênio. 4, quer dizer, né? 4 aqui nesse outro. Aí, com os outros 4 que estão fazendo ligação, cada um vai ficar com 8 atingir a regra do octeto, né? Bonitinho. Só que, além desses elétrons que a gente faz na distribuição eletrônica, na fórmula eletrônica, esses átomos de oxigênio têm outras camadas. Eu tenho a primeira camada, que vai ter 2 elétrons, tenho a segunda camada, que vai ter 8 elétrons, assim por diante, certo? Então, eu tenho outras camadas que também têm elétrons, que ficam girando ali na eletrosfera. Eu tenho vários outros elétrons que estão em camadas mais inferiores que a gente não representa na fórmula eletrônica. Que seria só redundância, né? Não precisa. Na fórmula eletrônica, a gente só representa os elétrons que estão na última camada de cada átomo. Então, eu vou ter outros elétrons que vão estar dentro das outras camadas, sem ser a camada de valência do átomo. Esses elétrons vão estar girando ali pela eletrosfera localmente. Vão estar girando localmente, vão estar mó loucaço, todo mundo muito louco, girando ali naquele caos total. Em determinado momento, nesse ciclo de ficar girando, de rotacionando entre a eletrosfera, vai acontecer o quê? Por coincidência, eu vou ter que todos os elétrons, em um determinado momento, vão ficar no mesmo lado do átomo. Pita, mas eles são todos negativos. Se eles ficarem do mesmo lado, eles não vão sofrer uma repulsão? Não vão se empurrar? Na realidade, sim. Eles se empurram quando eles ficam muito perto um do outro, né? Porque polos iguais se repelem, se empurram. Só que como eles estão ali girando na eletrosfera ao redor do núcleo do átomo, eles ficam ali girando tão rápido que às vezes as forças polares, as forças que vão empurrar um elétron contra o outro, né? Essas forças de repulsão, são mais fracas que a da velocidade do elétron. O elétron está girando tão rápido no átomo que a força de repulsão não vai ser suficiente para empurrar aqueles elétrons um do outro. Então vai ocorrer um tempo, em algum momento ali na vida do átomo, que os elétrons dele vão ficar todos localizados no mesmo lado. Quando isso acontece, eu tenho criado temporariamente, por um milésimo de segundo, um polo negativo. Por um milésimo de segundo, eu vou ter a formação de um polo negativo nessa parte onde os elétrons estão todos juntos. Pelo fato de os elétrons estarem muito colados ali um no outro, eles acabam criando temporariamente um polo negativo. E se de um lado do átomo eu vou ter a criação de um polo negativo, do outro lado da molécula, eu vou ter obrigatoriamente a formação de um polo positivo, certo? E como é que vai acontecer a formação desse polo? Basicamente, como aqui
eu tenho o núcleo do átomo positivo, né? O núcleo aqui está positivo. Esse núcleo positivo, já que ele está com os outros elétrons desse lado, vai atrair os elétrons desse outro átomo. Então, os elétrons vão ficar um pouco mais para cá. Vão se aproximar para chegar um pouquinho mais do outro núcleo, formando um polo parcialmente positivo. Aí, eu tive a formação de um polo parcialmente negativo, temporariamente, mesmo que seja por milésimo de segundo, e outro polo parcialmente positivo, mesmo também por milésimo de segundo. E aí, eu tô falando de uma molécula só. É só uma molécula que a gente está trabalhando aqui. Só que no meio do composto eu tenho milhares e milhões e bilhões de moléculas. Então, eu vou representar outra molécula. Representei outra molécula de gás oxigênio aqui. Essa outra molécula está aqui perto dessa molécula que está com um polo parcialmente negativo, outro polo parcialmente positivo. O que ela vai fazer? Ela vai, em algum momento da vida dela, se aproximar desse átomo aqui, que está com todos os elétrons juntos, um do lado do outro. No momento que ela se aproxima desses elétrons, os elétrons que estão no oxigênio vão um pouquinho mais para o lado. Vai ocorrer uma repulsão entre esses elétrons dessa outra molécula quanto a esses elétrons dessa molécula aqui. Logo, como está tendo essa repulsão dos elétrons, esse polo da outra molécula fica parcialmente positivo. E aí, por consequência, o polo da outra molécula vai ficar parcialmente negativo. Como é que eu identifico isso? Quando os elétrons estão mais perto da ligação, aquele polo ficou parcialmente positivo. Quando os elétrons estão mais longe da ligação e mais próximos de outras moléculas, aquele polo fica parcialmente negativo. Então, ó, aqui, ó, nos dois polos que ficaram parcialmente positivos, os elétrons se concentraram ali mais perto da ligação dupla, tanto aqui quanto aqui. E nos átomos em que o polo ficou parcialmente negativo, os elétrons ficaram mais para a parte externa da molécula, que vai interagir com outras moléculas. Então, basicamente, como esse polo aqui ficou parcialmente positivo e esse polo ficou parcialmente negativo, eu vou ter uma ligação de polo induzido de polo induzido. Por quê? A polaridade parcial de uma molécula induziu a outra molécula a formar um polo. E é chamado também de polo temporário, polo instantâneo, de polo induzido, porque esse momento em que ocorre essa polarização temporária é instantânea. É um momento, passou ali, do nada os elétrons se concentraram numa parte. Instantaneamente, uma outra molécula vai começar a ter um polo parcialmente positivo. É instantâneo isso. Então, uma molécula vai ter um polo instantâneo e a outra vai ser induzida a ter o polo positivo. É basicamente isso. Aí, o que eu tenho? Se for para ler do jeito que eu escrevi, né, que está um pouco mais organizado, aquele movimento livre dos elétrons na eletrosfera vai fazer com que os elétrons, em algum momento do seu curso, se acumulem e se concentrem em um ponto. E aí, esse ponto no qual eles se concentraram vai ser o polo instantaneamente negativo. E esse polo instantaneamente negativo vai induzir com que outra molécula faça um polo temporário positivo, já que vai acabar empurrando os elétrons dessa outra molécula para a parte mais interna da ligação, né? E basicamente o que ocorre? Um polo negativo, que é formado instantaneamente pelo movimento dos elétrons, induz outra molécula a formar um polo positivo e assim elas acabam se juntando, se unindo. É isso que ocorre numa interação de polo induzido e de polo induzido. Beleza? Alguma dúvida? Como é que estamos? Nice? E o que ocorre é isso daqui, ó. Tem os elétrons se movendo, e aí em determinado momento os elétrons vão se aproximar mais de um lado da molécula, formando o polo negativo. O outro lado acaba formando o polo positivo, que vai ser atraído pelo polo negativo de outra molécula. Assim vão se juntando, né? É isso que ocorre. Certo? Ô, Pita, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eles vão para a parte aqueles que estão induzindo positivamente, eles vão para a parte perto da ligação, porque os elétrons, eles querem ficar tudo juntos, né? Os elétrons, junto com os negativos. É isso? Por isso que ele vai para a parte interna? Não, ele vai para a parte interna porque ele sofre repulsão dos elétrons que estão sendo concentrados na outra molécula. Aqui, ó.
onde tem essa molécula de oxigênio interagindo com essa outra molécula de água. Eu tenho 4 elétrons aqui do oxigênio, que é o polo negativo. Molécula de água é uma molécula polar. Então, eu tenho 4 elétrons sobrando no átomo do oxigênio, que vão vão meio que afastar os elétrons desse polo positivo para perto da ligação. É isso que acontece. Eu tenho que os elétrons empurram os outros elétrons para perto da ligação. Não é que os elétrons querem ficar perto do polo negativo, não. É que eles são empurrados por outra molécula. Sacou? Sim, faz sentido. Valeu. E aí, por que eu disse que é dipolo induzido não é só moléculas apolares? Obviamente, nas moléculas apolares, eu não tenho como ter uma dipolo, uma ponte de hidrogênio, nada assim. Nas moléculas apolares, eu só vou ter dipolo induzido. Mas, eu posso ter uma interação entre moléculas apolares e moléculas apolares, como é o caso da molécula de oxigênio interagindo com a molécula de água. É uma interação do tipo dipolo induzido, que está interagindo moléculas apolares com moléculas polares. Então, eu tenho como ter moléculas polares atuando nas dipolo induzido. Mas eu não tenho como ter moléculas apolares atuando na dipolo-dipolo, que é o que eu vou mostrar agora como é que seria, né? A dipolo-dipolo. Ela é mais comum nas moléculas polares, mas eu não vou ter, de fato, atuando em moléculas apolares naturalmente, só por força do homem, tipo, artificialmente, né, em laboratório. E os polos vão ser formados normalmente, pela diferença de eletronegatividade entre os átomos, que nem a gente viu na questão da polaridade. As moléculas polares, elas já vêm com uma polaridade de fábrica. No momento que ela é formada, já é criada uma polaridade por conta da diferença de eletronegatividade. Ou pela própria sobra dos pares de elétrons não ligantes, que vão ficar no átomo central, na maioria das vezes, né? E o que vai ter? Eu vou ter sempre um polo negativo e um polo positivo nas moléculas polares. Isso aí é normal. Logo, o polo negativo de uma molécula vai interagir com o polo positivo de outra molécula. Tem como um polo negativo de uma molécula interagir com um polo positivo da mesma molécula? Não, né? Senão não ia ter como interagir com outras. O objetivo dessa diferença de polaridade é conseguir fazer com que as moléculas se juntem a outras moléculas iguais a ela, né, que seja, para assim formar um composto molecular maior. Tá bom? E o polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da outra molécula. É só isso. O polo negativo de um vai interagir com o polo positivo de outro, e o polo positivo de um vai interagir com o polo negativo de outro. Basicamente isso. Se eu fosse fazer uma cadeia de polos... não, eu vou usar essa daqui mesmo, né? Não, vou pegar outra. Como é que funcionaria isso daqui na prática? Por exemplo, eu tenho aqui a molécula de água, fazer H2O. Aqui, quem que é o polo positivo e o polo negativo da molécula de água? A gente já viu que o polo positivo são os hidrogênios e o polo negativo é o oxigênio, porque ele tem elétrons sobrando aqui no par de elétrons não ligantes, né? Uma luva eletrônica não ligante. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um oxigênio aqui ligando aqui. É assim que vai funcionar. Eu tenho um polo positivo interagindo com um polo negativo. Qual que é o problema dessa molécula? Pita, isso é o que está acontecendo aí na sua frente é uma interação de polo. Sim, eu tenho um polo positivo sendo atraído por outro polo negativo. Só que, quando isso ocorre entre átomos de hidrogênio e oxigênio, ou entre átomos de hidrogênio e flúor, ou entre átomos de hidrogênio e nitrogênio, a gente não chama de interação de polo, não chama de interação de polo permanente. Do que a gente chama isso daqui? O que eu tenho, basicamente, é como se fosse uma ligação de polo. Eu tenho átomos de polo parcialmente positivo interagindo com átomos de polo parcialmente negativo. Só que eu tenho um hidrogênio interagindo com oxigênio, o hidrogênio interagindo com hidrogênio interagindo com flúor, ou hidrogênio interagindo com nitrogênio. Qual o nome eu dou para essa interação quando ocorre o hidrogênio ligado a um desses três átomos? Alguém sabe dizer? Ligações de hidrogênio. É isso. Pita, então toda ligação de hidrogênio é uma dipolo-dipolo? Você não pode chamar nunca uma ligação de hidrogênio de ligação de polo-dipolo. Mas na prática elas funcionam do mesmo jeito. Tá bom? Na prática é como se fosse uma ligação de polo-dipolo. Um positivo sendo atraído por um negativo.
Só que, como a gente vai ver agora, elas têm algumas peculiaridades. Na ponte de hidrogênio, eu vou ter a mesma coisa que as ligações de polo, um polo parcialmente positivo sendo atraído por outro negativo, só que eu tenho que ter, obrigatoriamente, um átomo de hidrogênio sendo atraído por um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o átomo de hidrogênio ligado a FON. FON. É isso. FON. Já volto, Beatriz. FON. Na ligação de ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, ponte de hidrogênio, tanto faz, eu vou ter uma ligação de polo, onde eu tenho átomos de hidrogênio ligado a um dos FON. Ou é o flúor, ou é o oxigênio, ou é o nitrogênio. É isso. E o que é a ligação de polo que a Beatriz pediu para retomar? A ligação de polo é a união de polos opostos de moléculas diferentes. Eu tenho duas moléculas que têm o polo positivo e o polo negativo. Na ligação de polo, as moléculas diferentes, o polo negativo de uma molécula vai se unir ao polo positivo de outra. Mais vai se atrair ou menos e vão se juntar. Na ligação de polo, eu vou ter um polo positivo de uma molécula sendo atraído pelo polo negativo de outra molécula. Aí elas vão se juntar formando várias moléculas vão se juntando, né? Como se fosse uma cadeia bonitinha, formando um composto molecular. Beleza? Por nada. E aí, a ponte de hidrogênio é exatamente isso. É a mesma coisa que a de polo, mas eu tenho um hidrogênio ligado ao FON. Pita, e por que eu não posso chamar uma ponte de hidrogênio de polo se ela é a mesma coisa? A diferença é que a particularidade é que a diferença de eletronegatividade das ligações de ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio são muito superiores a uma diferença de eletronegatividade de uma de polo. Quando eu tenho uma ligação de polo, a diferença de eletronegatividade é uma diferença comumzinha, padrão, entre dois átomos qualquer, oxigênio e flúor, oxigênio e cloro, esse tipo de coisa. Agora, na ponte de hidrogênio, eu tenho entre o flúor, oxigênio ou nitrogênio com o hidrogênio. O hidrogênio, ele só tem a eletronegatividade superior aos metais. Dentre os ametais, o hidrogênio é o que tem a menor eletronegatividade. Então, todas as ligações que forem feitas com hidrogênio, ainda que elas sejam covalentes, são ligações covalentes, a diferença de eletronegatividade é muito alta. É quase como se fosse uma ligação iônica, de tão grande que é a diferença de eletronegatividade. De acordo com Linus Pauling, quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos ligantes for maior que 1,7, já é uma ligação de caráter iônico. Para vocês terem uma noção, a diferença de eletronegatividade entre flúor e hidrogênio é 1,6, 1,60 e alguma coisa. Então é uma diferença quase iônica. Então, eu vou ter uma polaridade muito forte. Os elétrons vão ser praticamente roubados do hidrogênio. O hidrogênio, por mais que esteja ali fazendo ligações bonitinhas com o FON, os elétrons vão estar sendo surrupiados dele ali covardemente por uma diferença de eletronegatividade muito alta. Então, os átomos de hidrogênio vão sempre ficar polarizados positivamente muito fortes. Eles vão ficar um polo positivo muito forte. E os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio vão ficar um polo negativo muito forte. E é por isso que essa polaridade, essa polarização muito exacerbada vai fazer com que de certa forma, o hidrogênio, ao invés de só ser atraído pelo polo negativo, porque já tem isso, né? Na de polo, o hidrogênio, o polo positivo, é atraído pelo polo negativo. E aí elas se juntam. Mas na ponte de hidrogênio, a polaridade é tão alta que o hidrogênio vai interagir com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, do flúor ou do nitrogênio. Como assim, Bita? Vem para cá, vem para cá. Olha aqui nesse exemplo aqui de baixo. Ó. Eu tenho duas moléculas de água, certo? H2O, H2O. A diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio é muito alta. É um FON. Então, o oxigênio, que está aqui, com dois pares de elétrons não ligantes no átomo dele, vai puxar os elétrons que estavam no hidrogênio para perto dele. Ele está roubando os elétrons, é quase como se fosse isso. O hidrogênio não vira um cátion, o hidrogênio não fica positivo, ele vai ficar parcialmente positivo, que é o que ocorre na polaridade. É como se ele estivesse virando positivo, mas ele não é um cátion de fato.
Só que o elétron fica tão longe do hidrogênio, o elétron fica tão perto do oxigênio, que o hidrogênio vai interagir com os elétrons não ligantes da outra molécula do oxigênio. Ó, eu tenho outra molécula de H2O, e é o hidrogênio que estava carente. Pô, o oxigênio pegou meu elétron aqui, pô, tava com o elétron aqui querendo brincar com o elétron, o oxigênio foi lá e pegou. O que ele vai fazer? Ele vai interagir com os elétrons não ligantes do oxigênio de outra molécula. Então ele vai ver, caraca, velho, perdi o elétron aqui, mano, pô, tá tão longe aqui. É tipo aqueles filhos que estão com a guarda dividida do pai, e normalmente o filho gosta mais de ficar com a mãe do que com o pai. Aí, no caso, ele só quer ficar com a mãe, aí quando o pai fica tristão lá, que o filho ainda é dele. O filho, no papel, ainda é do pai. Só que ele fica tanto tempo com a mãe que parece que ele é só da mãe. Entendeu? É tipo isso. Os elétrons ficaram tão perto do oxigênio que é como se fossem do oxigênio. E o hidrogênio fica carentão, aí não sabe o que faz. Aí vê uns elétrons não ligantes dando sopa na outra molécula. Ele olha outra molécula de água e ele vê que o oxigênio de lá tá com 4 elétrons não ligantes numa nova eletrônica aqui, ó. Que é aqueles 4 elétrons que a gente sabe que sobra. E aí o hidrogênio, putz, tem elétrons dando sopa ali, velho. É isso, vou pegar pra mim. Tem ninguém usando, né? O cara não tá fazendo ligação com aqueles elétrons, vou pegar pra mim. Então, o hidrogênio meio que tenta fazer uma outra ligação covalente com outro átomo de oxigênio, de outra molécula, para conseguir ficar estável do jeito dele, né? E é por isso que as pontes de hidrogênio são ligações tão fortes. E é por isso que você não pode chamar de dipolo-dipolo. Na dipolo-dipolo, eu tenho um polo positivo sendo atraído por um polo negativo. Na ponte de hidrogênio, eu tenho uma polaridade tão alta que é como se estivesse tendo uma outra ligação interagindo ali, certo? Aí o Leandro falou, Peter, então a ligação iônica é mais forte que todas essas três? Então, a ligação iônica, ela é uma ligação entre átomos. Ligação iônica é quando eu tenho um átomo que está doando elétrons para outro átomo. Aí um átomo está ficando negativo, literalmente negativo, e o outro átomo está ficando literalmente positivo. O átomo que está recebendo está ficando negativo, e o átomo que está doando está ficando positivo. Isso aqui, essas interações intermoleculares, é uma interação entre moléculas, não pode confundir. Ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente, são ligações entre átomos. Ponte de hidrogênio, interação de polo, de polo induzido, são interações entre moléculas, e nesse caso aqui, são entre moléculas covalentes, de ligações covalentes. E, Pita, como é que eu chamo as interações... como é que eu chamo as interações entre os compostos iônicos? Interação iônica. É isso. Eu não tenho interação de polo iônica e tal. Vai ser comentado em alguns livros até essas interações, mas elas são interessantes. Entre átomos que fazem ligações iônicas, eu vou ter interações iônicas, que vai formar o retículo cristalino, né? Um átomo vai estar interagindo com vários outros átomos e tal, aquele retículo cristalino daquele cubo que a gente já viu. Nas ligações covalentes, eu vou ter esses 3 tipos de interações entre as moléculas que vêm de ligações covalentes. A Giovana pediu para repetir a ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio é esse caso que eu falei. O hidrogênio, quando ele está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, ele vai praticamente perder os elétrons. Ele vai praticamente perder os elétrons. Por que é praticamente? Porque os elétrons ainda fazem parte da eletrosfera dele, só que estão tão longe que passam a como se fosse formar um polo parcial, positivo por parte do hidrogênio. O hidrogênio ele tem os elétrons muito longe dele. Então ele vai querer buscar elétrons de outro jeito. E onde é que ele vai buscar esses elétrons? Vai buscar em outra molécula, com os pares de elétrons que não estão fazendo nenhuma ligação. Esses pares de elétrons que estão no oxigênio aqui na outra molécula não estão fazendo nenhuma ligação. Então o hidrogênio vai tentar interagir com esses elétrons. E qual é a diferença da ponte de hidrogênio para dipolo-dipolo? Na dipolo-dipolo, eu tenho só a união entre polos opostos. Polo negativo sendo atraído pelo polo negativo. Na ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, eu vou ter um átomo de hidrogênio tentando fazer uma ligação com pares de elétrons não ligantes do flúor, do oxigênio ou do nitrogênio. Beleza? Sempre lembra aí. Se tiver H ligado a FON, é ponte de hidrogênio. Se não tiver H ligado a FON e a molécula for polar, molécula polar com outra molécula polar, é uma dipolo-dipolo.
Se eu não tiver H ligado a FON e eu tiver moléculas apolares, é dipolo induzido, dipolo induzido. É isso. Aí eu tenho comparação entre as forças. Bem basicão, o que eu tenho? Dipolo induzido e dipolo induzido. É a força mais fraca que tem. Essa questão de ponto de ebulição, ponto de fusão, a gente vai falar melhor na próxima aula, mas vou só comentar. Por ser a força mais fraca, é a que vai ter mais dificuldade de manter as moléculas juntas. Então, vai ter baixos pontos de fusão e ponto de ebulição. Pode ver aí, quando você tem moléculas, o gás oxigênio. O gás oxigênio vai interagir com outras moléculas de oxigênio a partir de dipolo induzido e dipolo induzido. E o ponto de ebulição e ponto de fusão do gás oxigênio é baixíssimo. Ele fica gasoso na temperatura ambiente. Agora, entre moléculas apolares ou entre moléculas apolares e outras polares, de polo permanente e de polo permanente. Eu vou ter uma força média, força interessante, pontos de fusão e de ebulição médios também, e moléculas polares, entre moléculas polares. E a ponte de hidrogênio tem uma força muito alta, tem altos pontos de fusão e ebulição, e é uma interação de FON com hidrogênio. Quanto maior a força intermolecular, no caso, quanto está crescente aqui, né, de polo induzido, que é a mais fraca, de polo permanente, que é a média, de ponto de hidrogênio, que é a mais forte, quanto maior for a força intermolecular, mais difícil de quebrar aquela ligação, aquela interação entre duas moléculas. Então você vai ter que fazer mais força, vai ter que fornecer mais energia para quebrar aquela interação entre as moléculas. E entre forças iguais, por exemplo, entre dois compostos que interagem, as suas moléculas interagem entre si por dipolo induzido e dipolo induzido, entre forças iguais, quanto maior a massa da molécula, mais difícil de quebrar. Pensa comigo, eu tenho um bagulho gigante, um prédio. É mais fácil destruir um prédio ou destruir uma casa? O que é mais fácil destruir? Os dois são feitos de concreto. Qual que você destrói com mais facilidade? A casa. É basicamente isso. Isso aqui você vai levar para química 3 também. Quanto maior a massa daquela molécula, mais difícil é de destruir. Isso, obviamente, considerando que as forças sejam iguais, né? Mas o primeiro critério de diferenciação é as forças. Então, mesmo se eu tiver uma ponte de hidrogênio com uma massa pequena e um dipolo induzido com uma massa absurda, a ponte de hidrogênio vai ser mais difícil de quebrar porque a interação dela é mais forte. Beleza? E aqui uma questão de solubilidade, que eu ia comentar agora, mas acho que não tem muito sentido, já que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, vou deixar aqui para a próxima aula. Mas é isso, pessoal. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente vai falar de compostos moleculares. Façam a lista de exercícios. Eu não coloquei questões de Itacoaquecetuba para vocês dessa vez, mas as questões que estão lá são bem legaisinhas para fazer. Não se assustem pelos vestibulares. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom descanso para quem vai estudar, para quem vai descansar e bom estudo para quem vai estudar. Tchau.